Olá, meu nome é Nick e Five Nights at Freddy's é uma franquia de jogos que está no mercado há 12 anos. E ao longo desse tempo eu percebi uma queda na questão do conteúdo e do interesse do público, né, e tudo mais. Então eu tava pensando aqui e decidi trazer um vídeo, né, para comentar um pouco sobre esse tema, né, e também expressar um pouco da minha ideia sobre o tema, né. Então, se vocês gostarem desse estilo de vídeo, né, de eu dando umas ideias, falando um pouco sobre umas coisas que eu penso e tudo mais, se vocês deixarem um like e quem sabe, tipo, a ideia é rolar mesmo, se inscrevam no canal pra vocês não perderem nada e tudo mais. E fiquem aí pra comentar também caso eu esteja falando alguma besteira ou se vocês concordam, sei lá. Deem seus pontos também aí, Five Nights at Freddy's, sua opinião sobre Five Nights at Freddy's atualmente, sei lá, decidam aí, né. Então, eu vou contar um pouco sobre o jogo, mas eu acho que eu nem deveria, né? Mas tudo bem, né? Five Nights at Freddy's é uma franquia que começou em 2014, né? Tipo, começando lá com os point and click da vida e tudo mais. E ele era um jogo bem simplinho, né? Mas ele tinha uma atmosfera, ó, maravilhosamente aterrorizante. Está se afogando em um vazio indescritível. E durante o longo dos lançamentos do jogo, a gente percebeu uma melhora, né, tanto gráfica quanto mecânica do jogo, né, tirando a sequência seguinte, que era o 2, que ele praticamente não teve muita diferença, né, mas questão de mecânica, uma adição a mais na mecânica, né. Mas isso não quer dizer que simplesmente não tenha melhorado, né. Se vocês pegarem o último jogo recente, se não me engano, que acho que se não me engano é o Secret of the Mimic, e pegar o primeiro, nossa, tem um pulo gigantesco de melhora, né, de melhora da franquia e tudo mais. Bom, vou contar um pouco sobre o sucesso, né? Five Nights at Freddy's, mesmo sendo um jogo simples, onde você tem que ficar clicando, né, e tudo mais, ele conseguiu cativar praticamente o público, o interesse do público, exclusivamente por conta da história dele. Ou melhor, não é por conta exatamente da história, e sim da história dele ser uma coisa enigmática, né? E isso fica intrigante, né? Como é essa questão praticamente do mistério, do enigma praticamente da internet, né? A internet em si é uma coisa que chama muita atenção do público, né? Tem vários projetos praticamente que são dessas formas. Fitas, VHS, os ARGs da vida praticamente fazem bastante sucesso por conta somente desse conceito enigmático, né? Que ele traz uma coisa ali e fica naquela dúvida e tudo mais, né? E as únicas pistas que você achava contando um pouco mais sobre a história do jogo era tipo em pôsteres, né, do primeiro jogo, praticamente nos pôsteres, e no decorrer dos outros jogos em minigames, né, e tudo mais. E o melhor de tudo era que também uma coisa que também ajudava muito na popularidade dele era que a comunidade era muito ativa, né, era bastante unida também, né, e eles estavam tentando sobre a história, e o próprio criador, né, o Scott Calton, ele era bastante presente na comunidade, então ele sempre ajudava, sempre estava lá pra auxiliar praticamente, né, ele estava sempre lá vendo, né, se o pessoal estava acertando, se estava errando e tudo mais. Inclusive um dos grandes nomes praticamente é o The Game Theory, né, que fazia diversas teorias, e o próprio Scott Calton chegava lá e falava, não, ele tá certo 98% ou 99% sobre o jogo em si, né? Então ele falava, tá 99%, tá certo e tudo mais. Ele fazia exatamente isso, né? E isso era interessante dentro do jogo, né? Dentro da comunidade e tudo mais. FNAF estava lançando, ele não lançou apenas jogos, né? Ele lançou também livros e filmes, né? Durante todos esses anos. Recentemente ele lançou o segundo filme recentemente aí no cinema. E isso praticamente é um grande
problema praticamente, até eu digo que é até um grande problema, porque com essa distribuição de mídia para tentar buscar um novo público e movimentar a comunidade em si, ele faz com que o público que recém chegue na comunidade, né, e queira saber mais sobre a história, ele fique confuso, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo, né? Ele fica totalmente confuso e de certa forma isso causa dentro da pessoa uma falta de interesse, né? Mesmo que tipo tenham mídias que a gente praticamente sejam fundamentais, né? Por exemplo, para o enredo do jogo, no caso o próprio nome do assassino, o primeiro assassino do primeiro assassino, isso faz com que mesmo assim as pessoas elas tenham que meio que tipo não tem interesse praticamente em querer explorar, porque são coisas completamente confusas, né? Fica nessa confusão, sabe? E alongar isso traz esse interesse, tem que colocar em várias mídias e tudo mais. E outra coisa também praticamente que acontece muito é que na questão da narrativa eles simplesmente fazem uma inserção praticamente narrativa que quebra completamente as questões narradas, as questões estabelecidas anteriormente, né? Um exemplo que a gente pode citar aqui praticamente é a questão do antagonista, né? Que a gente tinha um antagonista, né, que é o William Afton, né? E que ele teve um fim, beleza, aí show de bola, eles criaram um conceito de começo, meio e fim dele, e isso praticamente, né, e beleza, tudo mais. Porém, quando eles praticamente tentaram inserir uma nova antagonista, no caso ela estava estabelecida que ela ia ser a nova antagonista, não foi à toa, ela foi querendo ou não antagonista de um único jogo, eles simplesmente decidiram descartá-la por nenhum motivo específico, mesmo que tentem praticamente colocar ela ainda como uma personagem extremamente uma personagem, não, ela fez atrocidades, não sei o que, mesmo assim ela não teve o peso de carregar o antagonismo como o antagonista anterior, e ela simplesmente foi substituída por um outro antagonista que também é um grande problema, que ele é um antagonista que só é conhecido praticamente por um público muito nichado, porque é um público que conhece os livros, que lê os livros praticamente, que tem um conhecimento praticamente em inglês avançado, porque os livros em que ele aparece, na outra mídia que ele aparece, que são os livros, foi só adicionado, né? Então, tipo, não teve uma explicação muito exata, tipo, ao porquê exatamente ele é considerado, né? E hoje em dia, e outra coisa, ele tá simplesmente baralhando muito, né? Colocando que ele é o cara, ele é um animator principal, ele é um escritor principal e tudo mais. E isso quebra, eu tô falando, ele quebra bastante a questão do que foi estabelecido, né? E tudo mais, né? O que torna praticamente, o que não impacta necessariamente no personagem, faz com que o pessoal comece a se irritar mais, porque ele começa a mexer muito praticamente em coisas que meio que estavam estabelecidas, né? Que é o grande problema desse antagonista. E também a inserção dele foi muito fanservice, né? Foi muita coisa para aumentar o barulho da comunidade e principalmente para dar uma resposta do tipo, os livros praticamente fazem parte da história principal, né? Então meio que acaba quebrando e tudo mais. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre a minha opinião, né? Falando sobre FNAF, essas coisas. Eu vou falar um negócio aqui que, na minha opinião, que é o seguinte: não tem como agradar todo mundo, né? Eu vi que muita gente fala que deveria ter acabado do 3, ou deveria ter acabado do 4, ou deveria ter acabado praticamente no Alcene, porque o Alcene era só um meme mesmo. Deveria ter acabado no Alcene ou no FNAF 6, né? Que é o Pizzeria Simulator. Tem gente que acha que deveria continuar assim. Mas eu falo a minha opinião, que é o seguinte: é difícil você agradar todo mundo mesmo, né? É difícil você agradar todo um público, né? As coisas elas vão mudar com certeza, mas assim, tem gente que não vai gostar da ideia atual, tem gente que vai odiar, tem gente que gosta da ideia atual, mas não gosta da antiga. E isso é uma recorrência, né? A questão é que
A comunidade ela praticamente perdeu interesse exclusivamente por causa dessa divisão, por causa desses problemas praticamente com o projeto em si. E querendo ou não, o FNAF tem muitas pontas soltas e que praticamente as pessoas estão mais jogando fora do que qualquer outra coisa. Então é importante a gente estabelecer um ponto que é o seguinte: o jogo praticamente está evoluindo graficamente, com certeza. Claro que nós tivemos problemas em questão de gráfico, como tivemos problemas em questão de desempenho, como o caso do Security Breach, que é considerado por muitos o pior Five Nights at Freddy's que já surgiu. Mas não quer dizer, mas é claro que é por conta somente de bugs, e nem que sempre praticamente não quer dizer que o jogo tenha muitos bugs que seja ruim. Eu falo isso de Cyberpunk, por exemplo, que Cyberpunk é um jogo que saiu muito bugado, saiu muito ruim, mas pô, é um jogo maravilhoso em questão de história, um jogo muito bom na questão da lore e tudo mais. Então esse é o meu ponto. Não quer dizer que o jogo é ruim, que a história seja ruim, mas essa ideia de, por exemplo, você descartou uma personagem que tinha um baita potencial e simplesmente colocou esse personagem, vamos ser bem sinceros, por um puro fanservice e para mostrar que os livros são canônicos, e você simplesmente descarta uma personagem que você desenvolveu ela durante um jogo inteiro, ou até dois, no caso você desenvolveu em 2 jogos, é meio estranho, sabe? Foi uma jogada muito mal feita da própria Scott Calton em si, né? Porque também acho que até do próprio Steel Wool, né? A gente não fala da culpa exatamente da Steel Wool, mas porque quem fez a história foi o Scott Calton e ele que dava o aval, né? Ele que escrevia. Mas enfim, é sobre isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal também. Lembrando, se vocês gostarem muito desses vídeos, quem sabe eu trago mais. E comente aí. Comenta aí a sua ideia, a sua opinião sobre isso. Fechou? É isso. Valeu aí e até o próximo vídeo.